Seu Eduardo Pereira Nunes, presidente do IBGE. O censo está na rua? Tá, inclusive hoje já vem vestido de recenseador. Exatamente. Diz que vai ser todo informatizado? Todo informatizado. É real? São 190 mil recenseadores que a gente tem em todo o país. Visitaremos todos os domicílios brasileiros e dessa vez o nosso recenseador não vai utilizar questionário em papel para fazer as suas entrevistas, mas ele vai ter um equipamento igual a esse daqui, onde aqui ele tem o mapa do local onde ele vai trabalhar, o endereço dos domicílios que ele deverá visitar e os questionários que ele deverá aplicar em cada domicílio, um questionário por domicílio. Termina a entrevista, ele grava a informação no próprio questionário, depois se dirige a um posto de coleta. Ele salva? Ele salva, tem um HD. Depois você liga ele? Ligo, tem um disco de memória e nesse disco de memória ele guarda o material. Vai a um posto de coleta do IBGE, transfere o dado desse equipamento para o laptop do posto de coleta. Limpa o equipamento para prosseguir. Limpa para continuar trabalhando. E preservar a informação que ele acabou de coletar, porque ele ganha em função da sua produção. E a produção é calculada no momento em que ele entrega o dado ao posto de coleta. Ele retorna para o campo para continuar o seu trabalho e aquele que está no posto de coleta se encarrega de enviar a informação para o computador central do IBGE no Rio de Janeiro. O que eu queria saber é o que tem de interessante nas perguntas. Porque as perguntas fazem toda a diferença e a gente mudou muito do último censo para agora. Exatamente. Como a filosofia, gente, eu falo Brasil, né? O país inteiro, como a filosofia de uma operação dessa grandeza é exatamente atualizar o retrato da realidade social, econômica e demográfica no país, cada censo levanta algumas questões que são comuns em todos os censos, para haver a comparabilidade, e particulares para pegar o que é de novo em cada realidade, em cada sociedade. Então, o censo do Brasil do ano de 2010 tem algumas questões novas que todos nós vamos entender muito bem. Por exemplo, antes mesmo de iniciar a visita com o recenseador, houve um trabalho do IBGE que é verificar em cada domicílio, em cada localidade onde está situado o domicílio, como se caracteriza o entorno daquele domicílio. Se é uma área que tem calçamento, se é uma área que tem iluminação pública, saneamento, se as calçadas têm acessibilidade para pessoas com deficiência, se são áreas situadas próximas a lixões ou áreas de risco, ou seja, para entender o local onde o indivíduo habita. Depois disso, entramos na habitação. Estudamos as características do próprio domicílio, para verificar se naquele domicílio tem água potável, se tem iluminação elétrica no domicílio, depois algumas posses do próprio domicílio, de novidade. TV, geladeira, rádio, automóveis já são comuns, e no censo 2010 a posse de computador, inclusive com acesso à internet, e também a posse de celulares. Numa cidade grande, das grandes cidades, a questão do transporte é extremamente importante. Então, dessa vez, temos perguntas para saber o tempo de deslocamento do cidadão da sua casa para o trabalho, da sua casa para a escola, para exatamente medirmos os fluxos e as distâncias e os tempos de deslocamento nas grandes cidades. Temos questões importantes sobre educação superior, os níveis de educação, população que recebe rendas provenientes de programas de transferência de renda, como, por exemplo, erradicação do trabalho infantil, programas de Bolsa Família, todas elas contempladas. E as questões de comportamento? Casais homossexuais, casais com filhos, sem filhos? Esse é um tema que está sendo tratado de uma maneira diferente no censo de 2010 vis-à-vis ao censo de 2000. Em primeiro lugar, o IBGE não usará mais a terminologia chefe de família, até porque todos nós sabemos que grande parte das famílias brasileiras hoje tem a responsabilidade compartilhada. Então, vamos buscar na família todos aqueles que contribuem para a formação da renda
do domicílio. Isso não era assim tratado em 2000, somente uma pessoa dava informação, inclusive sobre o seu nível de instrução, e as demais entravam como componentes, mas sem conhecermos as características educacionais e de renda. No censo de 2010, esses dados serão levantados para todos. Entretanto... Por exemplo, a mulher é muitas vezes, inúmeras vezes, chefe de família, sobretudo nas camadas, digamos, menos favorecidas, né? A empregada doméstica, a faxineira e tal. A essas mulheres, elas também se colocará essa questão, quando a mulher for chefe de família, então, quando acabar esse censo, os dados forem tabulados, a gente vai conseguir saber se o número de mulheres chefes de família é significativo ou não? Teremos o número de famílias onde a responsabilidade é compartilhada, por exemplo, por um casal, homem e mulher. Teremos o número de famílias onde a responsabilidade é de uma única pessoa, do sexo masculino ou do sexo feminino, ou seja, poderíamos fazer uma divisão mais realística da estrutura ou das diversas formas de arranjos familiares que nós temos hoje no Brasil. E falando dos arranjos familiares, um tema novo da forma como ele será tratado no censo 2010 uma vez escolhida uma pessoa no domicílio para servir de referência das relações de parentesco de todos os membros daquela mesma família, então, em relação àquele indivíduo, perguntamos o que são os outros. Se é filho, se é filha, se é marido, se é mulher, se é pai, mãe, e nessa oportunidade, para cada um, perguntar do sexo. Consequentemente, você tem a oportunidade, inclusive, de identificar domicílios onde você tem casais do mesmo sexo. E quando eu digo identificar, eu estou falando em quantificar. Quantos domicílios no Brasil você poderá encontrar casais do mesmo sexo, mas nunca identificando o domicílio para saber quais foram os domicílios onde essa informação foi fornecida, na medida que o IBGE tem a obrigatoriedade do sigilo você vai identificar a região, por exemplo. A região, né? O município. Se é Grande Rio, se é Grande São Paulo, se é São Paulo, capital. Exatamente. Se é São Paulo, interior. Num nível de detalhe muito maior do que até mesmo o município, pode chegar até ao nível de bairro, por exemplo, nos lugares onde o bairro existe. Mas sempre que o número de informação for relativamente pequeno, essa informação não é divulgada. O IBGE tem requisitos mínimos para considerar uma informação passível de divulgação, exatamente para preservar o sigilo da informação individual. Mas é importante porque a gente está no outro século, no outro tempo. Uma sociedade moderna, diferente. Mudou muito. E com uma realidade distinta. Então, para cada realidade, para cada momento, nós precisamos refletir, retratar de forma mais apropriada essa realidade. O último censo foi em 2000? O último censo foi em 2000. O IBGE realiza tradicionalmente, por recomendação das Nações Unidas, a cada 10 anos a realização de um censo. O primeiro no Brasil foi em 1872, ou seja, ainda na época do Império. De 1940 para cá, de 10 em 10 anos, com exceção do ano de 90, que foi feito em 91, de 10 em 10 anos sempre realizamos um censo, que é um momento importante para darmos um outro retrato da nossa realidade. O que você acha que vai ser o grande diferencial do censo do século? Do século passado para esse, do 2000 para 2010? Olha, nós temos aspectos que as pesquisas anuais do IBGE já vinham mostrando. E agora o censo vai dar uma dimensão. Exatamente, referendar e dimensionar de uma forma mais detalhada no nível municipal. Um exemplo concreto que nós vemos no dia a dia. A presença cada vez mais marcante da mulher no mercado de trabalho e no ensino superior. Se nós formos às universidades, a gente vai ver a presença crescente da mulher. No mercado de trabalho, isso é um fato concreto. E o próprio IBGE está presenciando isso no seu próprio recenseamento, na medida em que mais de 60% dos nossos recenseadores são mulheres. E isso é mais uma evidência de uma já realidade sentiram concreta, com vocês mesmos. na prática concreta. Um outro ponto muito importante, que é o que a gente já mostra e vai realçar ainda mais, é um envelhecimento da população brasileira
proveniente de fenômenos extremamente positivos conquistados no passado. A erradicação da mortalidade infantil causada por doenças que afligiam as nossas crianças no passado, como a paralisia infantil, o tifo, a coqueluche, o sarampo, a catapora, muitas dessas erradicadas. Campanhas de vacinação preventiva permitiu com que a mortalidade das crianças caísse de uma forma significativa. Consequentemente, essas pessoas vivem mais e essa população, por conta desse processo de melhoria na primeira fase da vida, tende a viver mais.